Muito boa noite, Igreja de Cristo do Campinho. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Mais um culto de celebração. Agora, hoje, dia 4 de julho de 2021. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor por esse culto. E coloque sua vida diante do Senhor. Estaremos fazendo o melhor para o nosso Deus. Espero que sua vida tenha sido estremecida pelo Senhor nesse culto pela manhã. No culto pela manhã, que foi com o nosso querido pastor Jefferson Cher. E assim, trazendo as boas-vindas a todos os amigos, todos os queridos irmãos. Que Deus fale na sua vida nesta noite. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui para vocês alguns avisos rapidamente. E abrir a Bíblia no Salmo. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 100. Salmo 100, nós estaremos lendo o texto nesse momento da Palavra de Deus. Salmo no capítulo 100, vai falar assim a Palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, e render-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Glórias a Deus, queridos. Vamos orar ao nosso Deus antes de nós passarmos avisos? Coloque sua vida diante do Senhor. Ó Deus, grande é a tua bondade, grande é a tua misericórdia, Pai. Te nós suplicamos nessa noite, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida do teu povo, a vida da tua igreja, Senhor Deus, a vida de todos os amigos, queridos, visitantes que estão conosco, ó Pai. Que o Senhor toque no coração, fale poderosamente, ajude-nos, Senhor Deus, através da tua palavra, a ministrar, Senhor Deus, aos corações que estão sofrendo, estão com dificuldade, e aqueles também que têm algum motivo de gratidão. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos com o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. E assim, queridos, eu quero deixar alguns avisos rapidamente. Lembrando que nós teremos o nosso bazar esse mês, o mês de julho. E a nossa querida irmã Marlene continua solicitando a gente que nos envie aí os donativos, as doações, para que possamos fazer um bazar lindo, irmãos. Abençoar a comunidade. E através dessa estratégia, nós podemos assim falarmos do amor de Deus e abençoar o povo com um preço assim muito acessível e tudo que será vendido. Lembrando que todo o recurso que for arrecadado, né, com o bazar será revertido para a pintura do prédio da igreja. Glórias ao nome do nosso Deus. Amém, queridos? Um outro aviso também é que as atividades durante a semana continuam firmes, irmãos, firmes as atividades da igreja. Projeto Jovem na Arte, o projeto com os escoteiros estão em andamento, as pessoas que na verdade, são novos instrutores que estão se formando, estão fazendo o curso aí de proteção a jovens e adolescentes, enfim. Crianças e adolescentes estarão também conosco desenvolvendo. Então os projetos estão andando, irmão. Esteja atento a tudo que o Senhor está fazendo, a tudo aquilo que está sendo colocado nos grupos da igreja. Um outro aviso, nós estaremos colocando lá no grupo da igreja a nossa terceira etapa do Caminhando com a Palavra de Deus. Então, querido, esteja atento, estaremos colocando lá o plano de leitura para que você possa louvar a Deus, aprender mais do Senhor através da leitura da palavra dele. Amém, queridos? Então, aos domingos, a Igreja de Cristo também tem um hábito maravilhoso, irmãos, de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Você fez pela manhã. Se você quiser fazer nesta noite também, pode fazer juntamente com a sua família, com um amigo, com um familiar. E eu lembro do texto de 1 Coríntios, que ele fala que Jesus ele reparte o pão e toma também o cálice, lá em 1 Coríntios 11, falando, né, do memorial que nós deveríamos fazer a ele, para que assim lembrássemos do sacrifício vivo, sabe,
que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Ele morreu por nós, irmãos. Então é dia de celebração. Domingo é dia de celebrar o que Ele fez na cruz por nós. E semelhantemente, a Igreja de Cristo também, como a igreja do primeiro século, nós entregamos os nossos dízimos e ofertas. Então você pode fazer pelo Pix, você pode entregar seu dízimo pela conta corrente da igreja ou presencialmente. E lembrando lá do texto de Malaquias 3,10, que nós deveríamos entregar os nossos dízimos, né, na casa do Senhor, na casa do tesouro, para que houvesse mantimento. E assim nós fazemos para cuidar com zelo, com amor, com carinho e honrar os compromissos da igreja do Senhor. Lembrando que está rolando aí também a campanha da pintura do prédio, né? Aquele carnezinho de R$20. Irmão, esteja participando, incentive alguém, abençoe a obra do Senhor, plante uma semente e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas como tem feito em nossas vidas. Amém, queridos? Então eu quero mais uma vez orar com os irmãos. Coloque sua vida diante do Senhor. Eu quero trazer uma palavra maravilhosa para a sua vida, o seu coração. Hoje nós estaremos trazendo uma mensagem que fala exatamente a pequena semente. É uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou em nossos corações. E nós estaremos falando sobre a semente do grão de mostarda. Lembra dela? Lembra dessa parábola? Estaremos falando dela. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos colocar a vida da Tua igreja em Tuas mãos e colocar esta palavra, Senhor Deus, no coração também da Tua igreja, porque Tu nos deste essa palavra para que fôssemos transmiti-la, Pai. Te peço que Senhor Deus, que tenha efeito nas vidas e nos corações. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, uma obra grandiosa nesta noite, através da Tua palavra. Eu quero colocar muitas vidas em Tuas mãos, pessoas que estão no leito de dor, pessoas que estão, Senhor Deus, passando dificuldade. Eu lembro aqui da Vera, a irmã da nossa querida irmã Ivoneide, que está no CTI. Ó Pai, retire esse tumor da cabeça dela, Pai. Eu te imploro isso, Pai. E eu te peço também pela Sandra, prima da Vanessa. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Filho do Deus vivo, ó Deus, que aquela jovem, Senhor Deus, seja curada pelo Teu poder, que ela seja restabelecida a sua respiração, que os seus pulmões sejam restabelecidos, ó Pai, e a Tua igreja tem clamado por isso. E eu quero colocar a vida de cada amigo, querido, que está nesta noite conosco, colocando, Senhor Deus, assim, o pedido de cada um em Tuas mãos, seja uma porta de emprego, uma dificuldade com um familiar, com um cônjuge, ou também, Senhor Deus, com um filho. Ó Deus, Tu conheces as dificuldades, os problemas de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, aumenta a fé da Tua igreja. É o que eu te imploro, te glorifico e agradeço, Deus. Fale conosco poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. E amém, querida igreja. Glórias a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia lá no capítulo 17 de Lucas. Vamos ler apenas o versículo 6. E nós estaremos falando o que é ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E eu intitulei esse tema A Pequena Semente. Amém, irmãos? Irmãos, ter fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Eu fui pesquisar relacionado a tudo quanto é tipo de semente, né? E aprendi, né? Nós já tínhamos aprendido que o grão de semente de mostarda, ele é o menor de todas as sementes. Ele tem aproximadamente 2 milímetros. E ter fé do tamanho de um grão de mostarda significa confiar, sabe, permanentemente no Senhor, estando em constante crescimento, independentemente das circunstâncias da vida. E assim eu quero introduzir, lembrando que Jesus Cristo afirmou que para aquele que tiver fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível, podendo fazer com que as montanhas e árvores sejam transportadas de lugar. Olha, eu não sei qual o tamanho, sabe, daquilo que você precisa transportar ou remover, ou aquilo que você precisa trazer para a sua vida, através de uma vida de fé. Mas eu sei que o próprio Jesus fala que, sabe, que nada lhe será impossível se você colocar a fé, sabe? Pequena fé não quer dizer, sabe, o tamanho dela. Ele quis relacionar o tamanho da semente a aquilo que a fé pode dimensionar na vida de alguém.
Queridos, então a Bíblia ela vai, citar essa situação em duas ocasiões. Então Jesus falou sobre o tamanho de um grão de mostarda em duas ocasiões. Em uma dessas ocasiões, o nosso mestre, ele falou sobre a fé de um tamanho de grão de mostarda. E assim, ao advertir os discípulos sobre o perigo do escândalo e a necessidade de perdoar aquele que lhe ofende, os apóstolos disseram a Jesus. Ele fala lá em Lucas 17,5, ele fala: aumenta-nos a fé, Senhor. E ele está falando exatamente isso: perdoar aqueles que nos ofendem e também o perigo de escandalizar o nome de Deus através da fé. E é isso que o próprio Jesus vai alertar. E diante desse, pedido dos próprios apóstolos, e ele vai falar o seguinte, que o Senhor lhe deu uma resposta maravilhosa. Aí vem o versículo 6. Aí sim, vamos ler juntos. Lucas 17, versículo 6. Diz assim: se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta amendoeira: seja arrancada daqui e planta-te no mar, e lhe será obedecido. Amém, queridos? Irmãos, essa foi a primeira ocasião. E numa outra ocasião, um homem se aproximou de Jesus e lhe pediu que lhe curasse um filho epilético. Lembra desse texto? E o menino sofria terrivelmente de uma sequência, triste, um relato bíblico triste que vai revelar que ele era atormentado por um demônio. Talvez, querido, você seja atormentado por muitas coisas nessa vida, talvez por medo, talvez por falta de confiança, talvez por falta de fé, talvez muitas coisas podem te atormentar, mas o que ele está querendo dizer aqui é que através da fé, essas tormentas cairão por terra em sua vida. O homem já sabia e já havia também levado o próprio filho aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada por ele. Às vezes, queridos, estamos no meio da multidão, estamos no meio da igreja, estamos, entre aspas, na presença de Deus e nada podemos fazer por ninguém e nada podemos fazer por nós mesmos, porque muitas das vezes nos falta fé. E quando ele levou o menino na presença de Jesus, aí as coisas mudam. O demônio caiu por terra e imediatamente foi expulso e saiu do corpo daquele menino e ele foi curado. Aí nós lembramos de Mateus 17, dos versículos 16 a 18. E logo depois, irmãos, os discípulos, eles começam a perguntar a Jesus sobre o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus lhe respondeu: por causa da sua pequena fé. Olha, irmãos, muitas das vezes nós temos uma pequena fé e Deus quer nos dar um grande motivo para caminhar em sua presença, para caminhar direcionado por Ele, guardado pela tua misericórdia e o seu poder. E assim nós temos uma pequena fé. Aí o texto ele vai continuar dizendo: porque em verdade vos digo que se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. O que tem sido, uma barreira na sua vida? O que tem sido diante de ti uma dificuldade que tem incomodado o teu coração? Talvez não sejam os demônios que estão te atormentando, mas talvez seja, o medo, a dúvida, a incerteza, a inconstância. E eu quero dizer para você que se tiver de fé do tamanho do grão de mostarda, as coisas mudam de figura. E essa fé é fé nele, no Senhor Jesus. E esta declaração, meus amados irmãos, de Jesus ela precisa ser interpretada de uma maneira e em um contexto correto. O grão de mostarda é um grão, muito pequeno, como a gente falou aqui. É a menor das sementes. E Jesus é muito sábio. Nos tempos do Novo Testamento, ela era facilmente identificada como uma das menores sementes. E também conhecidas pelos homens daquele tempo, porque muitos daquela época eram agricultores.
agricultores, eles conheciam muito bem o que eles deveriam plantar, as mais, variados tipos de semente, mas o grão de mostarda, ele cresce, meus amados irmãos, de uma maneira impressionante. Olha, o grão de mostarda ele é muito pequeno, mas quando ele cai numa terra boa, ele é plantado numa terra boa, ele cresce numa árvore com uma força muito grande. E numa terra que seja, com nutrientes bons para o crescimento dele. Amados irmãos, quando essa árvore cresce, ela cresce de uma forma satisfatória. E no final, aquele pequeno grão ele se torna uma grande árvore que não só vai trazer os frutos para a vida do homem, mas também como vai servir de morada para as aves, os passarinhos. Isso quer dizer, irmãos, quando nós plantamos a nossa fé em terra fértil, a nossa vida cresce, a nossa vida espiritual cresce poderosamente na presença do Pai. E a árvore que cresce tão, imponente, ela vai abrigar os passarinhos. E nós estaremos abrigados, naquilo que plantamos na fé, naquilo que investimos na leitura da palavra, na vida de oração. Estaremos abrigados pelo poder e a graça do próprio Deus em nossas vidas. É isso que Jesus está falando para eles, que eles precisavam ser homens de fé para fazer coisas maiores que ele também, que nós poderíamos fazer, como o próprio Jesus falou. É justamente sobre esse ponto que Jesus vai declarar: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Glórias a Deus. Olha, irmãos, um autor bíblico americano, ele fala, o nome dele é W. Hendrickson, ele vai falar que, ele diz que a fé, como um grão de mostarda, é o tipo de confiança em Deus que não desiste nem cede ao desespero, quando seus esforços não alcançam êxito imediato. Olha, irmãos, às vezes a gente quer obter êxito em nossas vidas, em nossos sonhos, nossos projetos, com as nossas próprias forças. E a Bíblia ensina que nós devemos ter fé. Nós queremos, muitas das vezes, querer fazer aquilo que só Deus pode fazer, mas Deus vai fazer em nossas vidas, no nosso caminhar, através da fé. Através da fé. Hoje pela manhã eu levei o Marcos ali para fazer prova. O Marcos se preparou 1 ano para fazer a prova da EPICAR. E eu, na madrugada, quando acordei para poder, orei com ele e falei: filho, creia tão somente, que Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida e no seu coração, porque você se esforçou. Você colocou diante de Deus a tua vida e se esforçou, estudou para fazer essa prova. Então a boa mão e a boa vontade dele vai agir na sua vida, no seu coração. Eu creio dessa maneira. Às vezes, irmãos, a gente não quer se preparar para a nossa trajetória espiritual, para aquilo dos planos e sonhos que Deus tem para cada um de nós, e queremos fazer as coisas da nossa maneira, com as nossas próprias forças. E aqui ele está falando que a boa semente que cai na boa terra, ela vai crescer e germinar com graça, com imponência, com abundância, com frutos. E é isso que Deus está falando para a sua vida nesta noite. Então, portanto, meu irmão, ao falar de fé, do tamanho do grão de mostarda, Jesus não faz elogio à pequena fé. Ele não faz menção à pequena fé. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais será estagnada. A fé verdadeira, ela não tem tamanho, mas ela tem convicção, ela tem firmeza no Senhor. Então, ainda que tão pequena, ela é como o grão de mostarda e cresce até se tornar uma grande árvore. Ela cresce até se tornar um grande milagre em nossas vidas e em nossas orações. Glórias ao nome do Senhor. Então, querido, nada lhe será impossível. Parece que aquele que tem fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Nada lhe será possível, Para alguns, nada lhe será possível, mas para Deus nada lhe será impossível. Mas isto não significa que tal pessoa alcançará aquilo
que ela determinar, como muitos ensinam por aí. Irmãos, estão falando que na igreja A, na igreja B, na igreja C, que Deus tem data e hora para marcar o milagre. Eu creio que Deus tem um milagre para a sua vida, sim, mas a data e a hora é marcada por Ele. Se esforce na presença do Senhor, que a tua data, a tua hora, o milagre na sua vida vai chegar. Esse milagre é assinado e autenticado por Ele. Glórias ao nome do Senhor. Olha, irmãos, aquele que tem fé como um grão de mostarda, ele ora fervorosamente, de forma incessante, de forma humilde, de forma amorosa, de forma acolhedora, confiando que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Em outras palavras, nós damos ao Senhor o controle total das nossas vidas, dos nossos corações, e Ele sabe o momento certo em que a resposta virá. Ele sabe a data e a hora, querido, do impossível, do milagre na sua vida. Creia em nome de Jesus. Essa resposta, no entanto, será de acordo com o propósito soberano dEle. O propósito soberano é dEle. E por isso, meus amados irmãos, Jesus diz que a pessoa que possui tal fé, nada lhe será impossível. Olha, parece que eu estou sendo redundante. Nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível, diz o texto. O motivo disto é que, para que essa pequena fé, sabe, seja firmada e seja direcionada, é porque essa fé é uma fé genuína. É uma fé que vem da essência do coração de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. E ela opera em harmonia, sabe? E ela, sabe, a harmonia com a vontade e a graça do Senhor, sabe? E juntamente com a palavra dEle, que é a revelação do seu poder para as nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. Querido, Ele jamais pedirá algo que não esteja em conexão com a revelação do próprio Deus expressa em nossas vidas através da revelação da palavra. Suas orações, querido, suas orações sempre terão como objetivo final a glória de Deus. Ela precisa ter um objetivo final que é a glória de Deus. É a submissão ao Pai e o sentimento que houve em Cristo Jesus de entender que Deus Pai está conosco, que o Deus Filho morreu por nós e que o Deus Espírito Santo está nos conduzindo para uma vida de graça e bondade, de fé e de verdadeiramente, sabe, dos propósitos relacionáveis a Ele para conosco, sabe, e não os nossos propósitos egoístas. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Ele é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O ser humano, ele é assim. Na verdade, essa pessoa poderá transportar árvores e mover montanhas. Irmãos, é isso que Deus está falando para você nessa noite. Creia tão somente. Creia no poder do Senhor. Obviamente, isso não deve estar, sabe, interpretado literalmente, mas figuradamente. Você transportar um monte, transportar árvores, é de uma maneira figurada. Mas no sentido próprio, a nossa fé, ela tem que ter o quê? O agir. Nós falamos aqui no culto anterior, na quarta-feira, sabe, que crer, o que é? É a ação da fé, é a movimentação da fé em nossas vidas, em nossos corações. É exatamente isso que o próprio Jesus está falando. Então Jesus lança a mão de uma linguagem figurada para expressar a verdade de que Deus e todas as coisas são possíveis para Ele, para cada um de nós, para cada um da vida daquele que crê. Eu não sei o que você precisa de Deus, eu não sei qual é a resposta que você precisa do Senhor, mas eu te digo nessa noite, crê tão somente, fortaleça-me no Senhor, e aquele que tem uma fé como um grão de mostarda, irmãos, poderá realizar tudo aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é base para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada com Ele. Todas as coisas cujo objetivo central sempre será o avanço do reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus em nossas vidas, sabe, é o propósito principal de termos uma fé firmada, de termos uma fé alicerçada no Pai. Olha, irmãos, essa pessoa
esse querido que está nos ouvindo nessa noite, você, irmão querido, sabe, pode entender que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é muito importante. Porque ele também fala que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente dá prioridade a outras coisas, se não ao próprio Deus. E o livro de Mateus 6,33 vai falar isso. A nossa fé muitas das vezes é prejudicada porque nós damos prioridade a outras coisas, senão ao reino de Deus. E a prioridade para as nossas vidas deve ser sim o reino de Deus. Aquele que tem fé como um grão de mostarda, ele tem o reino de Deus como prioridade para si. Eu quero encerrar com uma pequena história que fala, de um grande amigo meu, que ele não tinha poucos recursos, seu pai era pobre, sua mãe também, mas ele era uma pessoa muito esforçada. E ele queria muito passar num concurso público, e muitas pessoas tentaram jogar areia no seu sonho, nos seus sonhos, E ele sempre falou para mim: Angelildo, eu queria tanto passar no concurso público porque eu queria muito ajudar meu pai e minha mãe. E ele usava apostilas usadas que davam para ele. Nesse tempo a internet não era tão, assídua e firme como era hoje. Mas ele colocou a sua vida diante de Deus e se esforçou. E ele acreditava que Deus poderia ajudá-lo. E hoje esse amigo é um escriturário, do TJ. E ele passou muito bem, passou quase 2 anos estudando, porque não tinha dinheiro para pagar um concurso. E é assim na nossa vida, sabe, irmãos? Deus ele faz grandes coisas quando nós acreditamos naquilo que Ele tem para cada um de nós. E fazer um milagre poderoso, de grandes coisas que Ele quer fazer para cada um de nós. E eu parabenizo esse irmão, porque ele acreditou em Deus. Ele fez a parte dele. E Deus fez o impossível na vida dele, porque ele não tinha recurso. E ele não estudou numa escola particular, não fez cursinho. Ele estudou sozinho. Que Deus abençoe sua vida, querido. Creia no poder de Deus. Vamos orar? Ó Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, o coração de cada um. E eu sei que muitas pessoas têm muitos planos em suas vidas pessoais, em seus corações. E eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um dos nossos irmãos nesta noite. Faça uma obra poderosa, Deus. Enche o coração da Tua igreja de poder, de graça e misericórdia nesta noite. Unja a vida de cada um, Senhor Deus, com a Tua bondade, com o Teu poder. Eu sei, Senhor Deus, que muitas das vezes, Pai, a gente faz planos, mas nós sabemos que a resposta vem de Ti. Eu te peço, dá a resposta ao coração da Tua igreja. Muito obrigado por tudo. Derrama o Teu poder, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus. Pai, completa sonhos na vida e no coração de cada um dos nossos irmãos. Tira a tristeza, tira toda a dor, toda a depressão, toda a pedra de tropeço, toda a desconfiança, toda a insegurança. Dá fé do tamanho do grão de mostarda, para que cresçam, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome e vejam o impossível em suas vidas e corações. Em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Eu quero agradecer muito a você, amigo, querido irmão, por estar conosco nesta noite e de maneira que Deus possa, te surpreender com uma vida de fé, com uma vida de graça, com uma vida direcionada para Ele. Creia tão somente, que eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa na presença dEle. Nós estaremos aqui, a Igreja de Cristo do Campinho, a igreja que ama a Deus e ama ao próximo. Estaremos na quarta-feira no culto da resposta, sabedores de que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Creia no impossível de Deus. Beijo no coração, irmãos, e que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, a sua família, o seu trabalho e a sua trajetória de fé. Deus abençoe, irmãos. Fique na paz.